Olá, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem, felizes e saudáveis? Espero que sim. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. E hoje trazendo a vocês mais um vídeo extra de Castlevania Lords of Shadows. Ai, arrepiei, tô todo arrepiado. E se porventura você chegou até aqui por esse vídeo, eu vou deixar uma saga completa aqui, ó. Uma playlist separada pra você. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. O vídeo de hoje é basicamente a gente desfrutar das artes. Que mostra toda a produção artística por trás do jogo. Então, se você quer ver como é que as coisas foram feitas, você tá no lugar certo. Então já prepara as coisas aí que você precisa. Água para se hidratar, um suco caso você prefira assim. Alguma coisa leve para comer e vamos jogar. Galera, e hoje, na sequência de vídeos extras de Castlevania, a gente vai desfrutar do que a gente conseguiu conquistar ao longo dos jogos, né? Então, hoje é dia de ver aí as opções que a gente tem na guia de extras, né? Que fica ali no início da seleção de título. Então aqui a gente tem a exibição de combate, que é as opções que a gente escolhe inicialmente, né? Isso aqui tem aberto desde o começo, que é o que vai aparecer no HUD ali de jogo, né? Na tela. Artwork, que é o foco desse episódio, que a gente vai ver as artes conceituais desse jogo, né? Jogos vampíricos, isso aqui a gente habilita só depois de passar o trecho do castelo, né? Então é bem legal, porque é meio que um xadrez. Aí você joga aí, você pode jogar solo, né? Em uma desses 3 modos. Ou multiplayer, né? Com alguém aí do lado pra poder jogar. É bem legal, é bem dinâmico. Se você quiser ver, eu não vou trazer pra esse vídeo, porque eu já joguei no modo história. Aí você dá uma olhada aí na descrição, vai ter os vídeos, né, dessa saga. E aí de boa, você dá uma olhada lá, beleza? Os créditos são os créditos finais do jogo. E essa guia de trapaça, esse menu aqui, ele não vem habilitado, ele não habilita antes de você fazer o código da Konami, né? Então você vem nesse modo aqui, e aí você faz o código, que é cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, e o original era BA e Start. Aí você só adapta para o console que você estiver jogando, né? Não é um vídeo para qualquer pessoa, aqui só vai ficar mesmo quem estiver interessado na arte do jogo. Sejam bem-vindos aí, a gente vai ver de todos os capítulos, né? Tem aqui. E tem a da equipe também, que é sensacional, né? Vocês podem ver que algumas a gente até ganha já, ó. Os aldeões a gente ganhou. Mas as outras você precisa comprar. E para comprar é aquele esquema, né? Você joga, ganha as experiências lá e vai comprando. Aqui nós temos o nosso cavalinho. Uma coisa que é ruim, mas eu acho que é da época mesmo, né? Não é um jogo antigo. Não aparecia o nome da arte, né? Mas de boa. Montaria de Gabriel. Aqui nós temos o desenho do Worg, né? A chegada de Gabriel. O cenário. Mais cenários aí. O esboço da aldeia. Bacana, introdução cinematográfica. Não são caros, né? Vocês podem ver que o mais caro são os das DLCs, né? Que custa 100 aí, mas até aí. Introdução cinematográfica. A forma de cavalo do Pan. Ah, enfim, descobri quem que narra é o Zolbeck. Coincidência? Acho que não! Lembrando que assim, pra você assistir esse vídeo aqui, você tem que ter visto a saga, né? Porque senão você tá tomando spoiler de graça. Todo mundo sabe disso. Tem vídeo aí, dá uma olhada, depois você volta aqui pra ver as artes, se vocês quiserem. Aqui um pequeno licantropo. A parte da ponte, nossa, essa parte é top demais. Aquele fugido de cavalo, né? Mas pra mim tanto faz, eu tô aqui pela arte. É o quê? Aqui é a entrada da floresta, né? Caminho da caça. Olha o Gabriel ali embaixo, no canto esquerdo ali, ó. Bonito demais, né? É arte, galera, não tem o que dizer. Podem falar o que quiserem, mas isso aqui é arte. Outra!
Toda vez. O mausoléu, onde a gente pega o primeiro aprimoramento, né, da Vampire Killer. Sensacional, né? Interior do mausoléu. Ó, o pântano, o brejo, né? Ah, eles deixaram como pântano. Pântano, esboço. Aqui é as... Ai, como chama? As deidades lá, esqueci o nome. Naiades, olha aí, ataque das Naiades. Troll do pântano. Nossa, mas aqui ele tá... Ah, tá, agora eu entendi a imagem. Eu confundia, tem um olho dele ali, eu confundi a parte de cima com uma cabeça. Presta atenção! Não tava conseguindo identificar, não. Aqui os goblins, né? Com as bombinhas no cinto. Muito bom. Esse dragão tá morto no pântano, né? É, o cadáver do dragão. Ponte quebrada, que a gente atravessa pra ir pra tela do Pan, né? Que cenário lindo. Nossa. Pensar que isso são só esboços, as artes, né? Só pra galera da produção ter uma ideia, né? Muito louco. Aqui é pouco antes de entrar, né? Pra ver o Pan. Aqui as runas. Aqui é quando ele abre a porta pra gente, né? Interior do templo. Ah, o Pan, né? Propriamente dito. Entrada do lago. A gente encontra o Zobek aqui, né? Safado. Olha que bonito, gente. E assim... Você fala, pô, mas é só rabisco, né? Nossa, mas sei lá. É muito bonito. São rabiscos muito bonitos. Tudo bem, eu não ligo. Lago do Esquecimento. Ali é onde ele encontra a Maria, né? Fala com ela. Esse jogo, eu acho que ele foi muito injustiçado. E lá vamos nós. Eu acho que ele deveria ser revisto pela Konami. Dar um espaço pra ele em algum lugar, porque ele não faz parte do cânone, né? De repente, sei lá, um universo alternativo, sei lá, inventa alguma coisa. Mas, assim, merecia um destaque diferente, sabe? Essa gente inventa cada coisa. Maria, né? Bonita essa imagem, né? Olha. E beleza, esses foram da primeira tela, hein? Vamos pra segunda aí. Ruínas da Floresta. Se porventura vocês acharem que eu tô indo muito rápido, só pausar o vídeo e ver com mais calma, tá, gente? Até que demorou. As ruínas, né? Teste de iluminação, caramba. Mas essa galera trabalha muito bem. Isso é louco. Esforço máximo. Imagina, você desenhar a iluminação que vai ter no corte final, sabe? É muito louco. Ruínas da Floresta. Temperatura da imagem, né? Tudo é tudo muito bem pensado, caracas. Os detalhes, né? Isso aqui pra quem gosta, que é da área de artes, pira. Ó, o Titã. Ou é o Guardião aqui? Não. Não, é o cadáver do Titã. Aqui é da aranha, né? Essa cena da aranha é hilária, né? Caverna da Aranha. As aranhas. E ela tem o desenho de uma caveira na traseira dela ali, né? Não tá ficando louco, não. Não sou capaz de opinar. Aranha gigante. Aqui é o Pentuver. Caverna.
E os cenários desse jogo é muito bonito. É bonito até hoje, né? Caramba. Será que é outro teste de iluminação aqui? É isso mesmo. Ruínas do Labirinto. Aqui já é o Senhor das Trevas, não? Grande Licantropo. Primeira vez que ele aparece, né? Paintover. Paintover é a tela, então, né? Ou é uma forma de falar dessa arte? Aí eu não sei, galera. Aí já foge dos meus parcos conhecimentos. Ruínas do Labirinto. Ruínas novamente. Mas só tem ruínas agora, né? Mas é legal porque todas essas artes compõem o jogo, né? Ó o javali. Bacana demais. Aqui quando as fadinhas aparecem, né? Não, aqui cai a parada, né? Ele cai na parte de baixo do negócio aí. O cara luta pra caramba pra subir essa parada e o negócio quebra, desmorona tudo. As ruínas de novo. Ele lá pequenininho ali embaixo. Ó, um trollzinho. Ruínas subterrâneas. Esse é o troll grandão, né? Cláudia. Nossa, o desenho dela não tá bonito. O que fizeram com ela? A modelagem digital dela é bem mais bonita. Mais esboço de cenário, né? Não, você imagina que você tem que chegar para um artista gráfico e explicar para ele, né? O que ele tem que criar. Cara, tem que ter esses desenhos, né? Senão ninguém chega em lugar nenhum, né? De transpor a ideia da sua cabeça pra pessoa que tá criando a arte é um negócio... a pessoa que tá falando tem que ser boa e a pessoa que tá produzindo tem que ser boa também, né? Entrada da masmorra. Muito bonito, né? Caramba, meu. Porta da arena. Eu repito os nomes, mas é o que eu compro, é o que a gente tá vendo, tá, gente? As estátuas, né? É tipo, é uma esfinge e uma outra de dragão, que esqueci o nome. Aqui eu vou ter que dar uma censuradinha, mas é aquele cristal, né? Quando a gente quebra o cristal, ele invoca essa criatura, né? Aí aqui tem todos os detalhes dela. Literalmente todos os detalhes, né? Que papo é esse, Willis? A masmorra negra. Olha lá, Cláudia, bem no fundo lá, ó. Ela dá os super mortais dela. E essa aí morreu de bobagem, né? Nem precisava ter morrido. Era só ela sobreviver, pedir pro guardião dar a luva e já era. Nem tinha necessidade. Zobek é um sem noção. Mas ele faz aquilo pra realmente desvirtuar o Gabriel, né? Desde o início ele vem arquitetando esse plano, né? Ó, um Goblin safado. Gremlin, né? Goblin, ó. As portas, né? Que a gente usa... Faz um puzzle para abrir, né? Vários modelos de estátua, né? Cara, muito bom isso. Eu piro demais. Quando eu falo isso, eu sou louco. E é engraçado, porque quando eu era mais novo, eu nem me interessava por isso. Nossa,
Assim, putz, quanto menos coisa tiver pra ler e mais ação, eu gostava, sabe? Ninguém se importa. Hoje em dia, principalmente depois que eu fiz o canal, eu tenho aproveitado muito mais esses jogos. Porque como eu faço aqui pra vocês, faço a saga, faço o Zerando Sem Comentários, né? Trago os extras, eu tenho a oportunidade de ver o jogo várias vezes. Assim, até às vezes até enjoar mesmo de tanto ver, mas realmente aproveitar o jogo inteiro, sabe? Assim, é uma experiência sensacional. Cansa, cansa. Não vou mentir pra vocês, cansa. Mas vale a pena, sabe? Vale cada minuto. Eu nem lembro de ter feito isso aqui quando eu joguei, quando eu era mais novo. Ó, Titã. Ídolo de pedra. Eles não pouparam nas artes, né? Pra fazer. Ah, tem a versão lá em cima, ó. Canto esquerdo. Isso é um print screen da tela, né? Tem os códigos aqui embaixo e tal. Cavaleiro Negro. Nossa, até sem armadura ele tá. Então, ele só precisava da luva. Era só dar a luva pra ele e já era. Essa parte da luta, né? E acabou. Tem problema, é nóis. Bebam água, galera. Muito importante. Detalhe da parede. Que já é a terceira tela, né? Nossa. Esse puzzle é legal de fazer. Dos bustos na parede, né? Mentira! As fadinhas, né? Elas aparecem e abrem a porta pra gente. Os caras pensaram em cada detalhe, mano. Nada passa, né? E ainda assim tem gente que consegue achar falha, né? Tipo, erro e tal. É muito doida. Ah, eu gosto de ser enganado. What? Pelo cinema, sabe? Eu não fico caçando problema, não. Nem esquento muito coco, não. Eu gosto de saber as curiosidades, né? Mas eu não esquento coco, não, de verdade. Tô lá é pra me entreter, sabe? Num jogo é a mesma coisa. Ó o Cornell. Esse Cornell me lembra no God of War 2. Quando ele tá saindo do Hades, se eu não me engano. Que ele luta com a versão caída daquele general que mostra no primeiro jogo. Me lembra esse personagem. Cornell. Que é a versão dele sombria, né? De Lorde já. A arena onde a gente luta. O que eu acho mais legal dessa história é que ela se constrói, né? Ela vai se construindo certinho, assim, até derrotar os Lordes Vampiros. Os Lordes Vampiros não, os Lordes das Trevas. Aí ele assume o lugar. Mas antes de assumir o lugar, ele faz uma parada. Porque tinha um mal, mas esse mal era contido, né? Nossa, muito louco. Sempre tem um mal maior, né? Além do mal que a gente conhece. E esse jogo mostra muito isso. Ah, é muito doido. Eu gosto. E poder trazer essa saga de novo aqui é... Nossa, fora de série, galera. É, acabou já. Esse aqui é curtinho. Capítulo 4. Esse jogo tem uma história muito legal. Eu não sei se é porque o... Olha o chupacabra. Se é porque quando eu joguei os primeiros Castlevanias que eu tive acesso, eu não tinha muito entendimento do idioma, sabe? E não tinha a maturidade que eu tenho hoje pra ver a história, rever, né? E é uma história boa, uma história muito bem contada, sabe? Nossa, a cena quadro a quadro, ó que bacana. Muito legal, né? Olha que ele coloca o piercing no ogro gigante. Tá, eu tô rindo, mas é com todo respeito, tá, gente? É storyboard, né? Ó o Pan de novo aí, ó. Toda a sua glória.
A bruxa, né? E o que eu acho mais legal nessa história é... Não tem bom e mal. É como se cada pessoa... É igual na vida. Cada pessoa tá fazendo ali a sua parte, sabe? Muito legal. Não tem esse negócio... Ah, esse aqui é o personagem bom. Esse é o personagem mau. Esse aqui é vilão. É cada um vivendo a sua história ali e já era, né? E ao longo da trama a gente vai descobrindo que tem outras coisas, né? Outras mãos manipulando a galera, né? Olha os ovos do Alien aí, ó. Esse aqui são as estátuas, né? Você vê que era pra ser mais ainda erotizado esse jogo, né? Do que foi. Mas aí a galera provavelmente corta, né? Porque senão, meu, só ser pra maior de 18 não vai ser o suficiente, né? Não. Não esqueçam da água, hein, galera? Muito importante. Ah, e que tem na versão da arte que a gente acabou de ver, né? Olha lá, ó. Ela vestida e desvestida. Nessa área aqui a gente pega um cristal das sombras, né? Caverna secreta. Você vê que o negócio aqui tem só um item. Precisaram fazer toda uma estrutura, né? Pra desenhar ele. Muito louco. E acabou esse aqui também. Caramba, tá ficando cada vez mais curta, né? As quantidades menores, né? Que quando ele vai chegar no grande castelo, né? Não, e o castelo do vampiro não é só isso, né? Porque ele era o castelo do Frankenstein. Aí a Carmila toma o castelo. E abaixo do castelo tem uma outra estrutura que dá acesso a uma dimensão que prende o... Esquecido, né? Ufa. Camadas, né, galera? Camadas. Amadas! É claro que se você vai ver o jogo de forma superficial, provavelmente você vai criticar o jogo. Claro que você vai. Porque não é um Symphony of the Night, né? Não segue a história original e tal. E beleza, não tem problema nenhum. Mas até mesmo para você criticar, você tem que consumir antes, né? Porque senão você vira burro de respingo, meu. Tem que tomar muito cuidado. E eu vejo cada vez mais pessoas sendo negligentes com isso, sabe? Elas não ligam, falam o que quer, e aí uma pancada de gente vai na onda, e às vezes você deixa de aproveitar a oportunidade de conhecer um jogo como esse. Enfim, a hipocrisia. Que é uma releitura de um excelente jogo, né? Não tem o que se dizer dito. A franquia do Castlevania é maravilhosa, né? O miserável é um gênio! Mausoléu, né? Aqui é quando a gente acha a poção, né? Lápides. Que as casinhas dos aldeões, né? Que é momentos antes do Gabriel entrar na catedral, né? Pra pegar o cara que tá lá. Ele é meu, entenderam? Um Ghoul. Ghoul versão Blade 3, né? Errou! Acho que foi no 3 que a boca fazia essa abertura, né? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Nojento. Aqui a gente coletando as chaves, né? Abadia, né? Falei catedral, nada a ver. Ossuário.
Nossa, muito bom, né? Só a trilha sonora já vale o tempo, né? As estátuas que a gente luta posteriormente, né? Os vampiros à espreita. Nossa, o teto descendo aqui, né? Caracas, meu, que doido. É uma coisa que é bom você apreciar depois que você joga mesmo, né? Porque aí você fica lembrando as paradas, né? Aqui é onde você coloca as chaves, né? O panorama da abadia. Tá bom. Galera, me corrija se eu estiver errado, mas a abadia, catedral, a diferença é que a catedral é um ambiente só, certo? A abadia é tipo uma vila, mini vila, né? Com várias áreas e tal. Seria isso, né? Você tá falando besteira, mas nem procurei saber também. Tô falando da minha cabeça só. Biblioteca, né? Caracas, meu. E o que não tá igualzinho é bem parecido, né? Cala a boca, pô. Você vê que o pessoal usou mesmo, né? Aqui é a parte do teletransporte, né? A gente tem que virar lá a seta e tal. Aí, ó. A armadura que a gente enfrenta, né? Nossa, até a parte onde coloca as velas, né? Até isso a galera tem que estruturar, né? Lustres. Isso aí, essa é a palavra que eu não tava lembrando. Muito bom o negócio que a gente empurra, né? Pra refletir a luz e tal. Aqui é a área da mesa, não é? É isso mesmo, que ele quebra a mesa e tem uma manivela e tal. Bacana. O candelabro. O interior da torre. Cheio de páginas, né? Aqui já mostrava que o cara que tava dentro já tava meio chupeleta das ideias, né? Torre da Abadia. Aqui é a poção, né? E depois você acha em todo lugar, né? Isso que é muito louco. Achou a relíquia, até os vampiros tinham depois. O fosso da torre parece uma tela do Mortal Kombat, né? Olha o Abade aí, ó. Vincent Durin. Ah, ele tem nome. Caramba, meu. Quem diria? Aqui é a aldeia onde a gente enfrenta aquele vampiro demônio, né? Que eu não lembro o nome dele agora. Eu lembro o nome do outro irmão dele, que seria o irmão dele lá, né? Warrocks. Mas esse aí eu não lembro o nome, não. Browner, isso. O outro é o Warrocks. A vilazinha, né? Que a gente nem explora essa vila, né? Só passa por ela. Entrada do esgoto. Ali é pra invadir o castelo, né? Mapa do esgoto. As chaves, né? Puxar a alavanca pra água parar o fluxo, né? Nossa, eles podiam ter colocado aquelas sereias estranhas lá que pulam da água e cospem na gente, né? Nos jogos. Ia ser bem legal. Se bem que é melhor eles não terem colocado, não. Provavelmente eles iam colocar sereia toda sexualizada e ia dar muito trabalho pra editar. Preguiça. Esqueleto guerreiro. Esse foi o 5º episódio. Agora vamos ao 6º.
As estátuas na entrada, né? Caracas. Ponta de lança. Nossa, tá escrito punta de lança, né? Mas legal, eles traduziram até as imagens, né? É esse tipo de qualidade que, assim, faz falta, sabe? Esse cuidado. O jogo não é pra ser feito a toque de caixa, assim, sei lá. Eu entendo que as empresas têm que ganhar, tá, gente? Eu não sou idiota. Mas, assim, poxa, faz o negócio bem feito, sabe? Dá o material pra gente ver e atestar a qualidade da coisa, sabe? Eu não cheguei a ver essa estátua, hein? Pode ser que eles nem tenham usado, né? Estátuas do castelo. Será que são aquelas estátuas avermelhadas? Sei lá. Colunas. Deixa eu, minha voz tá indo embora já. Isso só pode ser brincadeira. É que eu edito aqui pra vocês, senão é assim, 20 minutos de tosse, certeza que ia ter no vídeo. Porque força muito a minha garganta. E eu nem tô gritando, nem nada, tá, gente? É de falar mesmo. Eu lembro que quando eu era moleque, os meus tios são professores, né? Acho que até comentei já. É muito maneiro. E eles comentavam que, assim, o desgaste era muito grande de falar. E eu ficava pensando, puxa, mas tirando o esforço mental, né? Você só fala. Como assim? Tipo, desgasta horas? Desgasta na onde, né? Aí, criando conteúdo aqui, horas falando. Depois de muitos e muitos anos, né? A gente vê que realmente é puxado, né? Não é qualquer coisa não, gente. Professores estão de parabéns. Inclusive é uma classe que no nosso país devia ganhar nível médico, sabe? Pra mais ainda, assim. Devia, bem na verdade, devia ganhar igual o juiz, sabe? Pelo menos o salário que os juízes ganham nesse país. Porque a gente sabe que eles ganham muitas outras coisas também, né? Mas, tipo, um salário bem digno mesmo, sabe? Porque, nossa, trabalham demais, demais, demais. Imagina você estudar para educar pessoas, sendo que a natureza das pessoas é não serem educadas. Elas lutam para não ser educadas, sabe? Que criatura é essa? Ah, mandrágora. Ah, aqui já é aquela parte do pátio, né? Ah, essa parte é chata, hein, do labirinto. Eu não gosto, não. Labirinto eu não curto. Ó, gola de metal, bronze, polida. Os detalhes, né, pra galera criar e tal. Da hora. Saguão de entrada, né? Aqui é quando a gente vai entrar no castelo mesmo, né? Lá dentro mesmo, né? Que aí tem o tabuleiro lá e tal, né? Que a gente conhece a Laura. Aí, teste de iluminação de novo. Nossa, muito bonita, né? Saguão do castelo. Você deu a esbarrada no microfone aqui, galera. Desculpa. Se o som vazou aí, foi mal. Vocês vão ouvir um pum. Isso foi sem querer, viu? Não foi de propósito, não. Olha o tabuleiro aí. Aí depois a gente vai no refeitório, né? Nossa, quem que é esse? Quem? Armadura decorativa. Ah, tá. Não é inimigo nem nada, né? Olha os vampiros aí. Vampiro guerreiro, hein? Não é qualquer vampiro, não. Carniceiro maligno, né? O cara que cozinha. Nossa, que nojo. Imagina que esse cara cozinha, né? A cozinha, o cenário, né?
Ah, um refeitório, legal. Nossa, aqui a gente pega essa peça, né? Você tem uma mão ali. Que nojo. É que negócio é não pensar muito, né? Que se pensar... Ah, aqui é a cozinha dele, né? Cara, que doideira. Garfos pras panelas. Muito bom. Todos os detalhezinhos, né? Nossa, a luta em storyboard. Muito legal. Esse eu não vi também não, hein? Deve ser só armadura, né? É, só armadura. Essa parte a gente passa pra pegar uma gema, né? E é um baita cenário e a gente só passa pra pegar uma gema. Porque o foco do cenário é essa parte de baixo aí. Que tem uns negócios pra gente iluminar e tal. Muito bom. 7º episódio. Dispensa. Aqui tem uns brinquedos, né? Da Laura. E o legal é que o Mirror of Fate vai trazer mais contexto, né? Sobre a vida dos Belmonts e tal. Bem legal. Faz o meio de campo pro segundo jogo, né? É uma história que eu gostaria de ter... que tivesse continuidade, sabe? Tivessem dado os próximos passos aí. Entendo. Hoje poderia ser um baita de um jogo, sair um Castlevania 3, sabe? Lords of Shadows 3. Que bacana. A varanda, né? Exterior do castelo. O laboratório. E a forma como eles incluíram outros monstros também, né? Da mitologia dos monstros. A criatura mesmo de Frankenstein a gente não vê, né? A gente vê uma criatura estranha lá que foi criada, mas não o monstro, né, de Frankenstein. Velharias, excelente definição, né? Nossa, uma coisa que eu acho muito louca é colorista, né, que chama? A pessoa que é responsável por fazer a parte de pintura. Nossa, dá outro aspecto, né? Eu gosto de arte preto e branco, mas, assim, geralmente fica muito bonito preto e branco. Aí quando pega um profissional e põe cor, nossa, fica, tipo, outra coisa, sabe? Aí você tem duas artes pra ver. A preto e branco e a colorida. É muito da hora. Ah, falando da criatura, é essa aí, né? Monstruosidade mecânica. Aí tem um vampiro atrofiado dentro dela, né? Dispositivo astrônomo. Ó o brinquedo da Laura. Brinquedinho estranho, né? Da Laura assustadora, né? O cabelo do vampiro de Bram Stoker, né? O Drácula de Bram Stoker. Acabou esse. Agora é o 8º. Aí a torre. Pro nosso deleite, né? Pensar que tem uma estrutura embaixo dessa estrutura, né? Doideira. Nossa, eu fico empolgadaço com essas coisas. Ah, eu sou muito fácil de agradar, galera. Nossa, demais. Eu trabalhei com uma moça há uns anos atrás. E lá vamos nós! E lá vamos nós! E ela fez uns esboços pra mim de um desenho que eu queria. E, meu, fenomenal. A menina manda muito bem, muito bem. Caracas, é assim, fora de série. Aí eu perdi o contato com ela, mudei de empresa, né? Mas ela foi lá, fez os esboços pra mim, tudo certinho, muito, muito bacana da parte dela. E hoje eu tenho uma tatuagem baseado nos desenhos que ela criou pra mim, né? Eu tinha um interesse ali, e aí ela foi desenhando, a gente foi trabalhando junto, terminou, entreguei pra um profissional, que é o Rafa.
Essa história é engraçada, porque eu entreguei na mão de um outro profissional que ele fez pouco caso da arte. Aí eu procurei um outro tatuador, encontrei um pra fazer, aí ele fez, ficou bem meia boca. Eu tô passada, chocada. Eu não vou nem falar o nome dele aqui pra não dar ibope pro cara. Mas aí eu conheci anos depois um artista, que é o Rafael. Esse eu vou falar, falo de boca cheia, um excelente profissional, é meu amigo até hoje. Inclusive, se estiver vendo isso, Rafa, saudades. Eu ainda vou pagar aquela visita. Mas enfim, consegui aí esse artista aí ele corrigiu as falhas do outro, né? Mas assim, sempre muito profissional, sabe? Uma das coisas até que me chamou a atenção nele é que nesse primeiro momento que eu não conhecia muito bem, ele não falou mal do trabalho do outro cara, sabe? Mesmo eu sabendo que o trabalho do outro cara tava um lixo. Mas ele foi super profissional, assim, e aí a gente pôs em prática a arte que essa moça... eu não vou falar o nome dela também, porque eu não sei se ela quer esse tipo de exposição, né? Show de boliche. Trabalhamos juntos ali e hoje eu tenho essa tatuagem bem feita, bem legal. Enfim, acabei divagando aqui, mas tudo pra dizer que realmente eu piro nesse negócio da galera que sabe desenhar, que faz os desenhos e tal. Agora todas as peças se encaixaram. Muito legal, né, storyboard. Falar em storyboard, na Game Fest mostrou lá que vai ter o Wolf Among Us, né? Da Telltale. A Telltale tá de volta, galera. Vai ter o 2 e o remaster do primeiro, que era muito necessário, né? Porque o primeiro não tem legenda, né? Não tem dublagem, não tem nada. Tomara até que eles façam uma dublagem, né? Olha aí o Worox. O que acontece quando um vampiro encontra um demônio e transforma ele? Outra coisa interessante de ver, né? Como que eles conseguiram fazer um demônio virar um vampiro, né? Porque no meio da história que a gente vai desenvolvendo nesse jogo, a gente identifica a primeira família lá que invocava os monstros e tal, né? Eles aproveitaram muito da... As pessoas falam que não, né? Muitas pessoas erroneamente aí... falam que esse jogo não tem nada a ver com Castlevania. Mas como releitura, é um excelente jogo, porque tem tudo a ver com Castlevania. Usa todos os elementos. Personagens que são canônicos e tal, né? É que assim, é muita coisa pra falar a respeito de um jogo em pouco tempo, mas se você parar pra pensar... todos os elementos de anos de produção de Castlevanias ao longo dos anos foi sintetizado nessa trilogia de jogos, Lords of Shadows, né? É que conforme vocês vão vendo os outros jogos, vocês vão entendendo que tem mais coisas ainda por vir, né? Essa arte é muito louca, né? Olha lá o que eu falei da cor, né? O preto e branco é muito bonito, mas você põe uma cor ali, acerta, vixi, fica muito da hora. Aqui é quando tem a batalha, né? Com a Carmilla. Detalhe da arena. Essa luta é da hora. Bem bacana mesmo. Olha o storyboard da luta. E aqui o Gabriel já tá... Meu, dane-se. Vamos lá e vamos estourar com tudo, né? Eu queria saber o que são esses quadros circulados em vermelho. Serão coisas que poderiam tirar, sei lá, né? Porque não tirou, né? Então a minha lógica está falha. Que é momentos antes, né? Quando a gente tá subindo a escadaria. E é isso. Vamos para a nona parte agora. Baba Yaga. Ou John Wick, né? Nossa, dá fácil para fazer um quadro dessas, dessas artes. Cabana, né? Floresta e tal. E essa casa pendurada.
E é um folclore, né? Ela é parte de um folclore, então ela aparece em vários outros trabalhos, né? Até no Hellboy ela apareceu. Ele engana ela num dos filmes. Arte do conceito da floresta, beleza. Entrada. Nossa, esse monstro é estranho demais. Segura minha cabeça, né? Só tem duas telas que eu acho... Três telas que eu acho meio... nesse jogo, que é a tela dos espantalhos, que eu acho muito chata. A tela da caixinha de música, que, nossa senhora, difícil demais. E a terceira... Eu falei três, né? Ou eram só duas e aí eu acrescentei uma terceira, vai saber. Eu sou louco! Não, eu sou louco! Não lembro agora. Ah, aquela parte que você... Lá no finalzinho que você tem que tirar o chupa-cabra do meio do negócio, que ele tá com as suas armas antes de você entrar pra lutar contra o necromante, sabe? Essas três partes... Nossa, que chatice. Podia tirar, é tipo a tela da água, sabe? Mas assim, todas são muito legais, num sentido assim, joguei a primeira vez, legal. Mas eu vou dizer que passar por elas de novo é muito chato. Muito chato mesmo. Cansa, sabe? A decoração, né, da floresta. Não pode faltar. Ah lá, falando no espantalho aí, ó. Eu acho que não tem... Nunca existe um jogo que você goste de tudo do jogo, sabe? Sempre tem uma hora lá que é chata. Você fala, eu vou ter que fazer isso de novo, meu, não acredito. Até nos jogos do Batman, que eu acho, assim, fora de série. Da série Arkham. A parte que você tem que ficar pegando os cofres, não, os troféus. Nossa senhora. É assim, você fala, meu, pra que 400, 300 troféus, meu? Pra que tudo isso? Nossa, que rosa bonita. Rosa azul. Aí falando na parte da caixinha de música aí, ó. Uma chatice, meu. Depois que você entende como funciona, beleza. Você até desenvolve legal. Mas, nossa, é muito cansativo. Muito cansativo. Nossa, a gente já tá no 9º episódio? Caracas. Hora de 10º. Aqui já é a parte do cemitério, né? O celemetério. Piada maravilhosa. Nossa, esse monstro é feio demais. Credo. É meio árvore, né? Esse inimigo, eu acho ele muito criativo. Que ele amplia o poder do outro monstro, né? Tipo, entrar num robô gigante. Esboço do titã arruinado. Caracas, o Pan ficou sensacional, né? Eu fiquei até meio triste, assim, de ter que lutar com ele, porque é um baita de um personagem. Culpa do plano do necromante, né? Que nem era dele no final das contas. Panorama da arena. Um zombie. É essa parte aqui, ó. O chupacabra fica no meio dessa estrutura aí. É mó saco essa parte. Muito chata. Também, depois de um tempo que você entende como funciona, beleza, passa direto. Mas, nossa, você fala, pra que tem essa parte, meu? Já deixa eu ir logo lá lutar contra os zumbis e acabou. Um cemitério. Tudo é pensado, né? A parte do gongo. Você bate dos dois lados pra abrir a passagem, né? Ah, é aqui, ó. Você pula lá e ele tá preso lá no meio. Lá. Preso não, né? O safado se esconde lá, né? A Arena do Coveiro. Essa luta é legal de fazer. Você tem que abrir a portinhola e jogar ele lá embaixo. Muito bacana, né? Nossa, que arte louca. Muito bom.
Lembra o Pyramid Head, né? O crematório. Um outro jogo também que eu acho sensacional, que eu tô ensaiando pra trazer pro canal, já falei dele várias vezes, é o Inferno de Dante. Que jogo, hein? Nossa! Que jogo incrível, mano. Nossa, se dependesse de mim, ia trazer um monte de jogo, mas, nossa, não tenho tempo. Ai, um dia terei os espelhos que teletransportam a gente, né? Tem muito jogo que eu quero trazer, galera. Muito jogo, assim. A lista é enorme. Não à toa, eu tô tentando aí manter o fluxo de 3 vídeos por semana, né? Mesmo não tendo essa obrigatoriedade, né? Ó, esse puzzle é legal também, que você bate no chão, né? Mas é justamente para poder trazer vários jogos, porque o canal é a melhor desculpa que eu tenho para ter quase 40 anos e continuar jogando videogame, né? Ah, agora eu entendi. Eu gostaria de verdade mesmo de poder trazer mais jogos, fazer live também, que eu fiz a do Batman, né? Do Batman Lego. Eu gostei da experiência, é meio confusa, meio bagunçado assim, mas eu acho que com treino dá pra tornar um hábito, né? Não sempre, porque eu tenho uma vida, né? Difícil, muito difícil. Mas, sei lá, fazer algumas lives também seria bem legal. Pelo menos de jogos que estão lançando agora, sabe? Porque a minha ideia não é ficar no hype dos jogos que estão sendo lançados. Não é isso. A ideia aqui é, tipo, ter uma biblioteca de jogos que eu gosto, né? Experiências que eu já tive com alguns jogos. E trazer isso pra vocês. Quiçá ser o maior canal de biblioteca de jogos do Brasil. Por que não? Do mundo. Adoraria. Farei o meu melhor pra isso. Comecei meio tarde? Comecei, mas tá aí, né? Finalmente. Ou o Dragon Lich, né? O nome desse monstro. Não. Nossa, toda a estrutura dele que foi criada, né? Muito bacana. Dracolite. Nossa, parece uma, sei lá, uma doença, né? Ah, eu tô com Dracolite. O que você tem, meu? Ah, eu tô com Dracolite, mas já tá passando. Mirada ao vazio. Muito bom. Escolher fazer arte, desenho, você tem que colocar emoção no desenho, né? Muito bom. Esse aqui já foi. Aí aqui é a história final, né? Aí a gente entra nas DLCs, né? Legal. Ah, não, veio o epílogo antes ainda. Ó, o Satan. Quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei realmente impressionado que era o Satã, o inimigo. Porque, nossa, me enganou demais o plano do cara, do Zobek. E eu nem imaginava que ele ia virar o Drácula. Isso que é assim, você fala, meu, como assim o cara virou o Drácula, mano? Mas é bem legal mostrar a ascensão e a queda do cara, né? Essa aqui tem menos artes, né? Pobrezinho de arte. Aqui é o epílogo, né? Muito bom, né? Interior da catedral. E aí no futuro você construiu uma cidade em volta do castelo, né? Muito louco, virou a cidade de Castlevania. Agora eu saquei! Muito da hora. Paisagem urbana. Esse monstro eu não lembro de ter visto na catedral. Essa minha cadeira range demais. É horrível. Mas também eu não tô ajudando ela, né? Tô colocando muito peso em cima. Mas vou melhorar isso também, tá? Nos meus planos. Detalhe do ornamento. Estátuas. O próprio Drácula, né? E aí agora o negócio é a gente entender por que ele ficou desse jeito, né? Ficou caído. Ó, o trono.
o vitral, né? Que ele empurra o Zobek. Nossa, eu piro nessas histórias de tipo assim, eu tô aqui jogando pra vocês. O que será que tá acontecendo em tal lugar do mundo, sabe? Você é doido de pedra! Esboço do Drácula. Talvez eu até use uma daqui pra fazer a thumbnail. São muito boas. O Templário, né? Ó, o Zobek. Engraçado que para um ser imortal ele envelheceu, né? Vai entender. Vai entender como é que funciona essa imortalidade aí, né? Capítulo 13, né? Aqui a gente já entra nas DLCs, né? Eu já falei sobre isso, não vou cansar vocês com essa história de novo. Que viagem é essa, velho? Mas eu acho uma patifaria. A arte do tabuleiro, né? Eu gostei deles terem escolhido esse estilo para contar essa história, mas denota que eles tiveram um custo bem menor para fazer essa expansão de história, né? Porque provavelmente custou mais barato, né? Você fazer imagens fixas assim, do que você fazer uma modelagem 3D e tal, né? Não é ruim, tá bom? Não é isso que eu tô dizendo. É uma escolha diferente que provavelmente aumentou a lucratividade, né? Mas pra gente a gente não perdeu nada. A gente deixou de ganhar, mas não perdeu. Nada foi tirado, né? Só o fato da gente ter que pagar pra ver o final do jogo. Isso aí é imperdoável. São as portas que ela joga o choque na porta pra quebrar, né? E detalhe, né? As artes, elas são escolhidas e elas realmente transmitem a emoção da situação que tá rolando, né? Realmente você fica ali, né? Naquela imersão e tal. Retrato do Zobek. Tá vendo? Ele é imortal. Por que ele ficou grisalho? Mano, ele ficou grisalho, no outro ele aparece já com bem menos cabelo. Ele tá envelhecendo, né? A Carmila era bem bonita, né? Mais bonita humana do que vampira. O Cornel, coitado. Não era, não. Esse aqui... E era o mais novo, né? Aí você coloca eles um do lado do outro. Você não fala que ele é o mais novo, né? Aqui é do tipo que trabalhava no sol, né? Sei lá. Que é onde ficavam os orbes. E os orbes que a gente coleta lembra os jogos antigos, né? Eu até tinha comentado. Aquele que tinha pro Mega Drive, o Bloodlines. Quando você derrota um chefe, você pega um orbe vermelho. Lembra muito esse orbe. Esse jogo é cheio de referências dos jogos de Castlevania. Por isso que eu acho injusto quando a pessoa fala, não, isso aqui não é Castlevania. Errou feio, errou rude. Eu respeito sua opinião, discordo dela? Discordo, mas com todo respeito, né? Eu quero saber o que vai ser do novo Castlevania, né? Tá prometendo aí um jogaço. Vamos ver. Vamos ver, como diz os meus parentes. Do outro lado do oceano. Aqui é o que eu falei pra vocês, ó. São os mais caros. Custam 100. As artes. The Old One é o nome desse monstro, né? Em inglês. Aí ficou o esquecido pra gente. Olha ele aí, em toda a sua grandeza. E morreu de bobagem, né? Convenhamos. Morreu de estupidez. Falando demais. Se ele só tivesse feito o que os vilões deveriam fazer com os heróis, teria resolvido na primeira sala. A caveira que pega fogo.
Não é obrigado a lutar com elas. A passagem tá aberta. A cena do me desculpe, né? Que ele pede perdão. Nesse ponto aqui o Gabriel já tá implacável. Tem essa não. Quem perdoa é Deus. Já era. Ah, ele arrebentado, né? Mas só de frente mostrou aqui, né? Bacana. E aqui é a equipe Castlevania. Será que o Hideo Kojima aparece? Não! Não conheço de nome assim essa galera, tá, gente? Então, tá aí, ó. Henrique Alvarez. Vão olhando aí, tá? Não vou ficar lendo tudo, não. Mas eu acho mal barato caricatura. Porque a caricatura é a imagem da pessoa e aí você tem que pegar as características dessa pessoa. E se o artista que tá fazendo a caricatura não te conhece, pega suas características marcantes do que tá vendo, né? Mas se conhece, coloca elementos diferentes e tal, que são particulares, né? É bem bacana. A tecnologia, design de jogos. É o nome e a função, né? Tecnologia é tipo tão genérico, né? Tecnologia, o que ele fazia? Marcava o tempo. Programador. Tá vendo? Programador já é mais específico, né? A lógica do jogo. Lógica do jogo. Caracas, bastante gente pra lógica do jogo, né? Quando eu era mais novo, eu ficava pensando assim, o que eu tinha que fazer pra ser a pessoa que testava os jogos, sabe? Sempre tive essa vontade de testar os jogos antes de ir pro mercado. Gerente de IA, olha aí. E é uma das coisas que eu pensava, né? Queria ver como é que trabalhava em revista de jogos. Mas eram outros tempos, né? Que tristeza. Mas de certa forma consegui entrar nesse universo de conteúdo de jogos, né? Coincidência? Acho que não! Ah, esse aí tem até uns poderzinhos, ó. Ah, ó. Chefe de FX. Programador. Diretor de arte. Caramba, 2 diretores de arte, hein? Artista de conceito. Nossa, Asterix total, hein? Nossa, quantos artistas de conceito, né? Bem conceituado, né? Textura. Textura também. Ah, chefe de efeitos 3D. Chefe de animação. Eu só tô dando ênfase nas que muda, tá, gente?
Diretor de cutscenes, olha aí. Esse aqui que é responsável pelos cortes? Ah. Na verdade, ele dirige, né, as cutscenes, ele não faz os cortes. Modelista 3D. Mais um modelista. Animador, bacana. Nossa, bastante animador, né? Que é a base que produz, né, as coisas. Ó, setup dos personagens. Essa galera gigante, né? Chefe de mapas. Isso aqui, ó, muito importante. O trampo desse cara aqui, viu? Todos eles são importantes, mas aquele cara ali é bom ter mesmo. Projeto de mapas, muito bom também. Projeto de mapas. Caramba, mano, um monte de projeto de mapa. Engraçado, o projeto de mapa, eles montam um cenário e tal. Mas pra gente não tem mapa, né? A gente não vê mapa pra usar. Não que precisasse também, né? Você vê que nem tudo é visível pra nós, né? Chefe de áudio. Ó, isso aqui é importantíssimo, cara. Áudio é a alma do negócio. Consegue fazer pessoas chorarem só com música. Projeto de som. Chefe de QA, não sei o que é QA. FX eu acho que é efeitos especiais, né? QA, acho que é qualidade, seria, não? Sei lá. Mas tem bastante gente já, hein? Já temos uma equipe de 3. Quarto agora. Compositor de música, olha aí. Suporte técnico. Ixi, esse aqui sofre, hein? Que tristeza. Esse trampo eu conheço. Suporte técnico. Produtor. Esse aqui é o que ganha dinheiro, né? Gente, o que eu tô falando aqui são piadas, tá? Pelo amor de Deus. Esse aqui ganha mais dinheiro que esse aqui. Não são piadas, mas toda piada, vocês sabem, né? Um fundinho de verdade, né? Ó, esse aqui só dá pitaco. Esse aqui ganha dinheiro, esse aqui ganha mais. Mas dão mais pitaco que esse aqui. E é isso, acabou. Olha aí. Achei que eu ia ver o Kojima aqui, poxa, nem vi. É, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo mais voltado para a parte de bastidores, né? O que transforma o nosso jogo, né? É uma coisa que eu acho muito legal. Eu sempre tenho vontade de trazer para o canal. E na finalização dos jogos, quando existe isso, eu trago. Porque a gente tem que valorizar o que acontece nos bastidores. Para poder valorizar a arte em si. Então eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like, comenta e compartilha com os amigos, lembrando que os links eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, tá certo? E se você é novo, gostou do que viu por aqui e não quer perder mais nada, eu vou deixar aqui, ó, um botãozinho para se inscrever, tá certo? E se quiser dar uma olhada em alguma outra coisa aqui do canal, vou deixar para vocês aqui, ó, uma sugestão de vídeo, tá certo?
A todos vocês, muito obrigado por terem vindo. Tudo de melhor sempre. E nos vemos em breve. Até mais!